Bem-vindos mais um Café com Destino, quarta-feira, começando um dia especial. Nessa linda manhã nós estamos juntos buscando conhecimento, sabedoria, através das instruções milenares. O Café com Destino é isso, é um tempo de reparo emocional, de crescimento espiritual, é um tempo de aprendizado, de você ser guiado para um destino. Então é muito importante que você abra seu coração e a sua mente, porque nós estamos numa série muito importante nessa semana aqui no Café com Destino, que é a série Dores da Humanidade, as dores e os medos da humanidade, né? Nós estamos aprendendo muito, crescendo muito, muitos testemunhos, muita gente mandando depoimento, e isso eu fico muito feliz. Já vai comentando aqui embaixo da onde você está falando e que horário você está assistindo o Café com Destino, coloca aqui nos comentários da onde, qual cidade você está falando e qual horário você está assistindo. Outra coisa, se você já assistiu segunda e terça, assistiu a série dessa semana até aqui, comenta também o que isso já te ajudou. Para mim é muito importante saber se isso está te ajudando, se aqui no Café com Destino a gente tem interferido positivamente na sua vida, tá? Para a gente é muito importante saber disso. Nós estamos com toda a nossa equipe aqui, começando mais um Café com Destino, então já pega papel e caneta que a gente vai começar hoje uma matéria importantíssima, que é como viver uma vida sem medo. Como nós falamos no primeiro dia, na segunda-feira, existem vários medos. A humanidade está encharcada de medos. Medo de morrer, medo do futuro, medo de ficar pobre, medo de ficar sozinho, medo de não agradar as pessoas que você busca validação, como pai e mãe, medo de morrer, né? Medo de falar em público. A gente está cheio de medos. Tem os medos específicos, né? Aqueles medos de trauma, o medo de um bicho, de uma situação, medo de escuro, medo de altura. Tem os medos específicos. Então nós precisamos estar preparados para combater o medo, porque você não acredita. Na Bíblia, a maioria das vezes que Deus vai falar com alguém, que Deus pessoalmente vai dar uma palavra para alguém, ele começa dizendo, não temas. Porque é tão normal Deus esperar que o homem fique com medo, que ele já começa com a palavra, com a frase, não temas. Não fique com medo. Ó, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu quem te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então o tempo todo Deus tem que estar dando palavras de ânimo, de incentivo para o ser humano. Não fica com medo, eu estou contigo. Nós vamos ver situações de medo na Bíblia toda, Gênesis e Apocalipse. O medo não é uma coisa demoníaca, é uma coisa natural que se torna um instrumento do nosso adversário, do nosso inimigo, quando você deixa ele evoluir dentro de você. Aí ele se torna um instrumento para o mal. Porque o medo pode evoluir para o pânico, como eu te ensinei, e aí começa a paralisar as áreas da sua vida. Imagina quem tem medo de ser feliz. Toda vez que está próximo a isso acontecer, seja no relacionamento conjugal, seja na vida financeira e tudo, você começa cheio de crença limitante, eu não mereço, isso não é para mim, e você começa a fazer alguma coisa para jogar aquilo fora. Quantas pessoas perderam casamento, perderam vida financeira, perderam oportunidades por causa desse medo de dar certo? Gente, é terrível. Mas hoje eu vim te trazer uma palavra. Em Joel, capítulo 2, versículo 21 diz, não temas, ó terra, ó povos, mas alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus faz grandes coisas, a gente como ser humano consegue ficar triste, consegue ficar abatido, consegue ficar com medo. A nossa insegurança é tão grande, ontem eu falei um pouco sobre insegurança, que a gente, mesmo no momento em que Deus está mostrando que está do nosso lado, a gente ainda fica com medo. É impressionante. Ó, abre comigo no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Segundo livro de Reis, versículo 6, quero ler uma coisa interessantíssima. Versículo 15 ao 17, tá? Diz assim, e o servo do homem de Deus, ou seja, o servo do profeta, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, com carros, e aquele servo disse, ai meu senhor, o que faremos? Mas o profeta respondeu, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só,
O servo do profeta, quando sai logo no primeiro horário da manhã, sai da casa de Eliseu, ele olha e vê o exército inimigo acampado contra eles. Soldados, cavalos, um exército inteiro cercado. E ele fica desesperado e grita: ai, meu Senhor! Ai, meu Senhor! E o profeta olha para ele e fala: não fica com medo. Por que o profeta falou isso? Porque ele tinha uma informação que o garoto não tinha. Qual era a informação? Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando você tem informação que os outros não têm, você não sente o medo que eles estão sentindo. Então, conhecimento te livra dessa prisão do medo. Quanto mais conhecimento você buscar, menos medo você vai sentir. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos desse jovem para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu. E viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, tem gente que só diminui o medo quando vê. Como esse exército aqui que estava com Eliseu era espiritual, o moço não estava vendo. Então, quando você não vê, você sente mais medo. É por isso que eu vou repetir o que eu estou falando a semana toda. A fé é o antídoto contra o medo. É o que vai resolver a sua vida. Você precisa aumentar o seu nível de fé. Atos capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: Paulo, não tenha medo. Ou seja, quando Jesus vai falar com Paulo, em visão, ele aparece falando: não tenha medo. Continue falando, Paulo, não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque muita gente nessa cidade precisa lhe escutar. Lucas 1,30. Quando o anjo aparece para Maria para dar notícia que ela teria Jesus, disse-lhe então o anjo: Maria, não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus. Ou seja, toda vez que vai ter algum mover sobrenatural, Deus tem que primeiro falar: não tenha medo. Porque o ser humano, ele dá tanta margem para o medo, ele alimenta tanto os seus medos, que fica difícil as coisas naturais e sobrenaturais acontecerem, porque você não consegue nem visualizar o próximo passo de medo que está. Existem temores que são naturais, por exemplo, o medo de mudar de país, né? Caramba, muda ou não muda? Caramba, Deus me deu uma palavra, mas caramba, é outro país, lá não conheço ninguém. Existem medos que são naturais. Mas se eu começar a alimentar esse medo natural, por exemplo, o medo de mudança, se eu começar a alimentar, daqui a pouco vira um pânico, isso pode virar um trauma, e tudo que é uma mudança na minha vida me gera uma paralisação. Daqui a pouco eu fico mesmo Tiago por décadas, porque eu alimentei tanto medo de mudança que isso gerou uma paralisia nessa área. Eu quero declarar que seus medos, eles não serão alimentados, porque a fé vai extirpá-los. Você vai cortar os seus medos. Você vai lutar contra os seus medos, só tem um jeito através da fé, aumentando o seu nível de fé. Por onde o medo entra, Wesley, você sabe? Não. Por vários lugares. Por exemplo, às vezes você fica assistindo muito filme de terror, essas reportagens só morte, só assalto, só, sabe, morreu não sei quem, só problema. Essas notícias da internet, notícias da TV tão negativas, são tão... que você começa só a pensar nisso e começa a alimentar um medo que não existe. Porque você não está debaixo de ameaça. Mas você começa a ver todo mundo ali sofrendo aquilo, você acha que vai acontecer com você também. Outra forma do medo entrar é pelos traumas da infância. Então tem muita gente que não trabalhou bem a infância. Ainda não conseguiu se livrar de algumas coisas. O medo entra por ali. Outro motivo especial, amizades incorretas. Quando você está com amigos que ao invés de te falar não tema, Deus é contigo, como Eliseu falou para o servo, fala assim, cara, pessoas que alimentam seus medos, meu Deus. Fuja das pessoas que alimentam os seus medos. Eu tenho procurado na minha vida andar com pessoas que me levam para cima, né? Por quê? Eu tenho um medo que vem do nada mesmo. Você não precisa ver filme de terror, ver reportagem ruim, nem estar andando com ninguém ruim para vir um medo na sua vida. Tem medo que vem do nada. Mas se eu estou andando com pessoas que têm mais fé do que eu, que me encorajam
a chance de eu vencer esse medo é muito maior. Agora, o que faz o medo, a ansiedade, a perturbação, a preocupação excessiva, o sofrimento antecipado ir embora? De verdade, assim, na prática, ambientes espirituais. Ambientes espirituais. Quando você está em ambientes espirituais, a tua fé começa a aumentar e, consequentemente, a ansiedade, a insônia, o medo excessivo, as preocupações sem base começam a sumir. É por isso que eu estou fazendo essa convocação para os meus alunos e minhas alunas do Café com Destino. Está chegando a Conferência Destino. Um ambiente espiritual, uma ativação espiritual que vai te levar para um outro nível. Vai te levar para um outro nível. O que é uma ativação espiritual, Thiago? Você crê em Deus, né? Às vezes você não é religioso, não tem um contato religioso, mas você crê em Deus. Você está me escutando aqui de manhã, você crê, você acredita. Você tem algum tipo de fé. Ativação espiritual é quando um ambiente foi criado para que Deus te dê um toque diferente, um toque divino, e ative as coisas que estão adormecidas na sua vida. Então, às vezes, o que está faltando em você para as coisas realmente acontecerem na sua vida é uma ativação espiritual, para esse medo ir embora de vez, para essa crise no casamento ir embora de vez, para que as dificuldades que você teve na infância não sejam mais agentes paralisantes do teu presente, ou seja, para que você realmente vá para um outro nível. Então, a Conferência Destino, ela é uma convocação para quem já estuda comigo. Você que é meu aluno no Método Destiny, você que é meu aluno aqui no Café com Destino, você precisa estar comigo na Conferência Destino. E nós vamos estar com os homens que profetizaram o que hoje acontece na minha vida, são os mesmos profetas, os mesmos homens vão estar lá profetizando sobre a sua vida. Nós conseguimos a primeira conferência, desde 2017 eu faço a Conferência Destino, e é a primeira vez que a gente consegue trazer todas as pessoas que me influenciaram espiritualmente, que botaram a mão e profetizaram algo sobre minha vida que aconteceu, né, como o que eu estou vivendo hoje, eles vão estar lá. E nós vamos estar profetizando sobre a sua vida. Chegou o seu momento agora. Porque uma promessa que eu fiz para Deus é que as pessoas não passariam pelo que eu passei, eu facilitaria o caminho delas porque Deus facilitou o meu, e eu quero me comprometer que a Conferência Destino, 2 dias, de manhã, de 9 da manhã às 9 da noite, nos 2 dias, de 9 da manhã às 9 da noite, vai ser um ambiente que vai mudar o teu destino. Vai ser uma ativação espiritual que você nunca imaginou viver. Nós estamos criando um ambiente com muita excelência. Está sendo preparado algo assim muito especial para você. Coloque expectativa no seu coração, monta a sua caravana se você é de longe, vem com teus amigos, familiares, colegas de trabalho, desce de ônibus, dá um jeito, mas vem para São Paulo, ginásio do Ibirapuera, 23, 24 de setembro agora. Falta um pouco mais de um mês para nós estarmos reunidos com 10 mil pessoas buscando entendimento, crescimento e avivamento dentro de nós. Ó, o link está aqui embaixo. Ainda tem poucas oportunidades de você escolher o setor. Daqui a pouco já não consegue escolher o setor por causa da lotação. Então você entrando agora, você consegue comprar no preço de primeiro lote, escolher setor. Vale a pena você vir para a Conferência Destino, tá bom? E você sabe que algum amigo, alguma amiga sua quer vir na conferência? Fala para eles, as inscrições já estão abertas, vamos juntos. E é importante você vir mesmo junto, com bastante gente, para você celebrar essa ativação espiritual com seus amigos e familiares. Deus abençoe vocês. Eu vou deixar um vídeo hoje, que é um vídeo de 7 minutos. É um vídeo mais longo do que a gente tem assistido à Conferência Destino. É um filme que nossa produção fez para você entender com calma o que é a Conferência Destino. Então eu quero que você assista, é um vídeo de 7 minutos, mas que vale a pena você assistir para você entender o que a conferência vai fazer na sua vida. Quero que você entenda como ela começou. É um filme que eu te conto a história da conferência. Vale a pena você assistir. E eu te vejo amanhã às 7h57 da manhã aqui no Café com Destino. Uma palavra é o ponto de partida para muitas transformações. Vou lembrar aqui para vocês 3 casos: Abraão, Noé e Pedro. Para Abraão, Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus deu essa palavra para Abraão em Gênesis capítulo 12. Depois, Noé, a vez de Noé receber uma palavra.
E a palavra que ele recebeu foi: faça uma arca de madeira. Noé não tinha ideia ainda que o mundo seria destruído pelas águas. E o que salvou a família de Noé e restartou a humanidade foi ele ter recebido essa palavra e a obedecido. Já para Pedro, a palavra foi da própria boca de Jesus, que disse: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Lá em João 21:17. E Pedro vira o pastor da igreja. A palavra de Deus, ela aponta um caminho, na verdade, o melhor caminho. Em ambientes proféticos, ou seja, em ambientes que foram criados para que o espírito da profecia, que é Jesus, se manifeste, palavras que são lançadas ali viram decretos. Desde criança, eu frequento conferências como essa. Eu não ia apenas nas que a minha igreja organizava, que a instituição que eu participava fazia. Não, eu ia em várias. Eu ia nos lugares onde ambientes eram construídos para que a presença divina nos desse um destino. Olha, ambientes proféticos soltam palavras. E quando palavras se cumprem, porque se vem de Deus vai se cumprir, a sua vida muda. Foram em ambientes como esses que Deus me deu, através de homens e mulheres, palavras como essa: Tiago, seus livros estarão nos aeroportos do mundo. Só que na época eu não sabia nem escrever direito, quanto mais livros. Tiago, o seu passaporte vai vencer de tantas nações que você vai visitar, pregando, ensinando, não pela data de validade, mas pelo excesso de carimbos. Só que na época eu não tinha nem saído do país. Tiago, você vai ser escutado por milhões de pessoas. Na época nem meus amigos me escutavam, mas eu acreditei naquelas palavras e descobri que quem tem uma palavra já tem tudo. É difícil acreditar no início, porque quando você recebe uma palavra, ela não faz sentido com a tua realidade. Mas desde pequeno, eu tentei entender o poder que existia em ambientes onde palavras são liberadas. Foi por isso que eu tomei a decisão de reunir tudo que eu tinha, os dons que Deus me deu, os contatos, toda a sabedoria para poder criar a Conferência Destino, para que o que aconteceu comigo agora também aconteça com as pessoas. Quero falar um pouquinho da dificuldade da nossa primeira conferência que aconteceu no ano de 2017. Um mês antes da conferência, o lugar que a gente tinha fechado para acontecer o evento, seriam só 900 pessoas, foi vendido e nós não poderíamos mais fazer lá. O único lugar que tinha disponível em toda a cidade era um ginásio para 6.000 pessoas. Eu não tinha nem dinheiro para alugar esse ginásio, muito menos pessoas para enchê-lo. Mas eu lembrei da palavra. Isaías 55 dizia: pois os meus pensamentos são pensamentos diferentes do de vocês. Os meus caminhos não são os caminhos que vocês têm, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Aí eu acreditei. E sabe o que aconteceu? O impossível. Porque quem acredita, recebe o impossível. Na primeira conferência nós tivemos quase 6.000 pessoas em um mês. 5.000 pessoas se juntaram a gente. Participaram pessoas como o pastor Samuel Rodrigues, da Califórnia, um dos maiores evangelistas avivalistas hoje da humanidade, um homem que orou pelo presidente Donald Trump na posse presidencial. Bishop Dale Bronner, que além de um mega empresário nos Estados Unidos, é pastor de 25.000 pessoas em Atlanta. Cash Luna, um dos maiores pregadores da atualidade, um dos maiores pastores da Guatemala e da América Latina. Mensagens que tocaram nossa vida, que deram destino para muitas pessoas. E até hoje, nós recebemos testemunhos da edição 2017, 2018 e 2019, como foi forte, como vidas foram transformadas, como destinos foram revelados. Mas aí veio a pandemia. A conferência teve que ser online, pessoas estavam enfrentando tantas dificuldades, muitas perderam seus parentes, muitas famílias foram despedaçadas, pessoas perderam o emprego,
E diante de tudo isso, a gente ajudou pela internet, começamos projetos para ajudar todas essas pessoas, lançamos a Conferência 2020-2021 online, com pequena participação presencial, com espaçamento, mas online. E agora chegou 2022 e diante de tudo isso que passamos, não tem outro tema possível senão voltando a viver. Quem chegou até aqui depois desses anos difíceis, duros, cheios de medo e de dor, não chegou à toa. Deus tinha um propósito. Se você sobreviveu a essa pandemia, não foi por acaso. Existia um plano antes da fundação do mundo para os seus próximos anos. O que está faltando para você começar a voltar a viver é evolução espiritual, é inteligência transcendental. E eu não tenho dúvidas de que muitos de nós só precisam de apenas uma palavra para entrar no caminho dessa grande transformação. E quem estiver na Conferência Destino 2022 vai sair de lá com uma palavra. Em ambientes proféticos, palavras viram decretos.